Hoje nós vamos falar sobre o poder da disciplina. O poder da disciplina. Se você me perguntar qual é a habilidade dentre as milhares que existem, e existem muitas habilidades que nós precisamos desenvolver durante a nossa vida, certo? Qual é a habilidade que eu recomendaria fortemente para que todo mundo desenvolvesse, adivinha? Para que todos obrigatoriamente trabalhassem ela. Eu diria que é a disciplina. Sim, e quando eu falo em disciplina, eu automaticamente estou falando em organização, em ordem, e isso traz clareza, isso traz uma visão ampla da situação, dos problemas, de como você sair dos problemas. E principalmente eu falo de clareza mental, quando você consegue processar aquela situação que você está vivendo e reagir de uma forma mais racional, digamos assim, ok? Então, pega uma visão daquele seu quarto bagunçado, daqueles dias que você acabou de se trocar e está atrasado para um compromisso, sai correndo, joga tudo, nem arrumou a cama e tem coisa jogada para todo quanto é lado. Como você se sente vendo essa visão? Agora vamos mudar de perspectiva. A faxineira acabou de sair, ou você acabou de fazer aquela faxina, aquela arrumação na sua casa. As coisas estão todas em seus devidos lugares, limpos, organizados, inclusive o quarto. Ok? Claro, qual das situações, qual dos mundos que eu acabei de apresentar para você prefere? Quer tempo para pensar? Acredito que não é necessário, né? Porque a segunda opção ela é unânime. Lógico, quem em sã consciência vai querer algo desorganizado, bagunçado, que você não consegue se achar? Acredito eu que pouquíssimas, vamos colocar assim, pouquíssimas pessoas. Lógico, com tudo organizado, fica muito mais fácil você encontrar aquilo que você deseja. E você consegue ver tudo, você percebe quando eu falo de clareza, e sem precisar levantar a toalha de cima da camisa para você poder pegar a camisa, você entende o quão fácil fica quando você tem a ordem estabelecida? Eu chamo isso de clareza. E quando temos uma maior e melhor visão das coisas, seja lá qual área nós estamos nos referindo, fica muito mais fácil de lidar com determinada coisa, com determinada situação. É aí que está a grande sacada. Quando você consegue ver, você consegue lidar com ela. Pense num labirinto, por exemplo. Por que é tão difícil você trabalhar com um labirinto? Porque você não tem a visão ampla. Percebe? Você não tem a clareza. E essa clareza que a disciplina, ela proporciona para nós, certo? E se você acha particularmente o nosso país uma bagunça, onde cada um dá aquele famoso jeitinho brasileiro, meu amigo, minha amiga, não queira nem pensar em como seria se não existissem as leis, se não existissem a ordem que eles tentam implantar aqui em nosso país. Acredite-me, seria 1000 vezes pior. Definitivamente 1000 vezes pior. É só um exemplo ínfimo, ok? Eu vou dar um exemplo meu agora que eu vivenciei. Minha mesa do escritório, quando eu trabalhava em empresa, tinha um fluxo, certo? E onde as pessoas deixavam o papel na esquerda, em uma determinada caixinha, e do outro lado tinha uma outra caixinha que era a saída, onde eles retiravam os papéis que eu já tinha trabalhado. Eu pegava e eu no meio, trabalhando aqueles processos, certo? E colocava na saída, e esse era o meu meio metro quadrado de organização, de fluxo. Se você me perguntasse, cadê determinado papel, eu sabia. Inclusive eu tinha uma planilha para catalogar todos os papéis que eu chamo de processo que haviam passado por mim.
E houve inclusive uma situação onde eu tive que fornecer protocolos para o setor financeiro, pois ele tinha perdido, ele tinha extraviado os papéis. E eu fico me imaginando a situação da mesa dele, né? Mas não importa. O que eu quero dizer é, independente onde e quando você vai usar a disciplina, não importa se é nos negócios, se é na sua vida, nas suas relações pessoais, se é na sua casa, não importa. Definitivamente a disciplina ela é ampla. Em todos os momentos ela é de extrema e de fundamental importância. Eu já falei que a disciplina é importante? Acredito que já, né? Então, você confia, por exemplo, em uma pessoa que chega 20, 30 minutos atrasado para um compromisso? Eu não sei você, mas eu não confio. É disciplina. Você deixaria o seu filho, a sua filha, nas mãos de uma pessoa que não está muito ligada em horário, em compromisso de banho, alimentação, essas coisas básicas? Você deixaria? Acredito que eu não. Acredito que você também concordaria comigo. Você contrataria uma pessoa que não consegue seguir as ordens pré-estabelecidas dentro da empresa, pelo líder, pelo chefe, ou seja lá como você for chamar aquela pessoa que está no comando daquele negócio, você contrataria? Por mais frio que possa parecer. E sim, realmente é um pouco uma análise muito lógica, mas não, definitivamente eu não contrataria. Eu tenho quase que certeza que eu acredito que você concorda comigo. Percebe o quanto a disciplina ela é prioritária? A pessoa não consegue nem vestir um uniforme todos os dias que você forneceu para ela? Fica difícil, concorda? Consegue perceber, você consegue observar que uma pessoa disciplinada, ela tende a ter mais credibilidade também? Esse é um dos benefícios que a disciplina ela traz para nós, traz para as pessoas como seres humanos. Outras coisas que eu já comentei, além da disciplina trazer ordem, clareza e credibilidade, que eu acabei de falar, ela traz também velocidade, ela traz agilidade, rapidez para nós tomarmos decisões na vida e decisões ágeis, decisões rápidas. Por isso que ela é tão importante. Por isso eu falei e repito que é uma das, se eu fosse listar pelo menos uma habilidade que você deveria, no meu ponto de vista, desenvolver, é a disciplina. Se você tem um negócio e gerencia esse negócio na unha, como dizem os especialistas, né? Sabe quando você controla gastos, os números, os investimentos, tudo, absolutamente tudo, você tem aquela famosa planilha. Qualquer mudança que houver do cenário, da situação, não importa, qualquer mudança que houver no decorrer do tempo, e haverá, acredite, haverá, sempre há, você sabe onde irá impactar o seu negócio, aquela mudança. E eu digo mais, tem até uma ideia de como aquela mudança pode impactar o seu negócio mais especificamente. E mais do que isso, o que tudo isso te ajuda? Tudo isso vai te ajudar a você tomar as ações necessárias para minimizar todos esses possíveis impactos. Percebe? Eu já falei sobre análise de riscos aqui, certo? Isso, a disciplina, ela é uma das habilidades que ela é fundamental para uma boa análise de risco. Se você tem trilhado aquele caminho, fica muito mais fácil você ver aonde houve o desvio daquele caminho. Percebe? Agora, eu vou trazer a disciplina para o desenvolvimento pessoal, que é a minha área, claro. Uma pessoa disciplinada, ela recebe uma receita e cumpre aquela receita detalhadamente, rigorosamente. Sabe quando você quer emagrecer?
Quando nós falamos eu vou emagrecer e você deve fazer exercícios físicos, você deve se alimentar de uma forma equilibrada, corretamente, todos os dias, dormir adequadamente e beber água regularmente. Você sabe disso. A pessoa disciplinada faz exatamente isso. Você observa? Simples assim. Ela cumpre tudo aquilo que foi prescrito pelo suposto especialista, para que ela tenha o resultado que ela quer, o resultado que ela almeja. É claro que essa pessoa disciplinada, ela buscou o especialista que chegou naquele resultado que ela deseja, naquele resultado que ela quer. Ou seja, o especialista já trilhou aquele caminho que ela deseja trilhar. Por isso, ele pode falar como chegar lá. Ele pode dar o caminho das pedras, como nós falamos. Ele é confiável, percebe? Compreende? Se eu quero ser promovido, por exemplo, simplesmente eu converso com quem foi promovido. E aí eu pergunto, o que você fez para ser promovido, para ter sido promovido? E pronto, você replica essas ações e você terá enormes chances de chegar lá, de ser promovido, de ter aquele resultado. Caso o seu resultado não tenha sido exatamente o que você esperava depois de executadas essas ações, tá tudo bem. Você tem o passo a passo. Basta você rever onde pode estar o erro, onde você pode ajustar. Você faça os devidos ajustes e percebe como fica muito mais claro de você visualizar a situação, de você enfrentar um problema de uma forma mais racional, de uma forma mais branda. Inclusive, isso é gerenciamento. Nós falamos isso, gerenciamento. Quando você tem disciplina, ela te ajuda a gerenciar. Simples assim. A disciplina, você percebe o quanto a disciplina é fundamental, é essencial para a nossa vida? Isso em todos os aspectos. Nós ganhamos velocidade nas tomadas de decisões que nós fazemos todos os dias, em todas as situações. E isso é estratégico. Claro, eu posso falar que isso faz toda a diferença para o nosso sucesso, como pessoa, como ser humano, como dentro de um relacionamento. Isso faz todo o sucesso quando você tem uma visão clara, porque você é disciplinada, você consegue ter a real situação que a disciplina ajuda, que a disciplina traz para nós em todos os aspectos. Percebe? Se você aprende algumas ferramentas de desenvolvimento pessoal, nós temos inúmeras, e tem disciplina o suficiente para aplicá-las em você, eu garanto que definitivamente você vai evoluir, você vai crescer, você vai se desenvolver dia após dia. Vamos supor, um exemplo prático, que você tem um enorme problema de gerenciamento de tempo. Isso aí é muito comum. Muitas pessoas que eu atendo, muitas pessoas que eu converso, realmente as 24 horas é pouco para nós, ok? E a disciplina, ela é uma solução. Basta você listar e catalogar todas as tarefas que você precisa executar e disciplinadamente executá-las na ordem pré-estabelecida de prioridades que você já refez, que você já listou e já catalogou. Tão simples assim quanto parece. Sim, é simples. O sucesso, ele é um apanhado de ações simples constantes. Anota isso. O sucesso é um apanhado de ações simples e constantes. Você executa aquelas ações simples. Por que você tem sucesso na hora de escovar os dentes? Porque você faz isso todos os dias. Você não precisa extrair cárie porque você escovou o dente e passou fio dental todos os dias. Percebe? Então, é simples. Você tem dificuldade? Acredito eu que não. E muitas outras tarefas que eu posso ficar listando aqui, que você executa de uma forma automática e são simples. E você definitivamente consegue resultado com elas se você executá-las de uma forma constante, de uma forma equilibrada, todos os dias. Ok?
E por que tantas pessoas não conseguem então, né? Você pode se perguntar. Eu diria que porque não querem a disciplina ou acham muito pesada a disciplina, ok? As pessoas, inclusive, elas tiram sarro, eu já ouvi isso, dizendo que uma pessoa extremamente disciplinada parece um quartel. Tem horário para tudo, tem sequência para tudo das ações. Pode até parecer em neurose. É lógico, se você levar ao extremo, eu não vou entrar em patologias aqui, mas eu garanto, por experiência própria, ninguém me contou, eu garanto que os resultados irão triplicar se você tiver a percepção do quão longe a disciplina pode te levar. Se você aprender de uma vez por todas a ser uma pessoa disciplinada e executar aquelas ações que você precisa executar. Pergunta para os ganhadores o que eles fizeram de diferente. Nada. Nada. Definitivamente eles faziam todos os dias as mesmas coisas e essas coisas eu te garanto que eram relacionadas ao que eles mais desejavam, a propósito maior deles. Pergunta para o Steve Jobs, por exemplo, o que ele fez da vida? Ele vai te responder. Todos os dias ele testava, desenvolvia diariamente e checava até chegar na tecnologia que ele desejava. Conseguiu chegar na Apple. Pergunta para o Michael Jordan, por exemplo, o que ele fazia? Ele treinava todos os dias, disciplinadamente, rigorosamente. Você percebe? Para você ter resultados, a disciplina ela é fundamental e você precisa estar conectado com o seu mote, com a sua Roma, com o seu propósito maior. Você pode estar me perguntando agora, então, como ter mais disciplina? Eu já entendi o quanto ela é fundamental, mas e aí? Como desenvolver? Eu vou te falar duas coisas. A primeira é comprometimento. Sim, muito comprometimento, comprometimento mais forte. Eu acredito que ficou claro para você que para ter disciplina, você precisa se comprometer com o seu resultado, com aquilo que você quer, aquilo que você deseja alcançar. E querer de verdade, você realmente quer, não é? Eu quero uma casa. Não. Eu quero definitivamente um lar para a minha família. Percebe que é diferente? Uma vez que foi traçado aquele objetivo e você se comprometeu com ele, por mais difícil que seja, por mais pesada que seja aquela ação que você precisa executar para conquistar o seu objetivo, você vai executar. Por quê? Porque você está conectado com o seu propósito maior. Você, inclusive, vai aprender a apreciar aquelas tarefas, pois você sabe que elas vão te levar ao seu resultado. Percebe? Isso é muito forte, acredite em mim. Todas as vezes que você se perguntar por que eu estou fazendo isso, ou por que eu estou simplesmente executando essa tarefa, ou simplesmente pensar em desistir, eu não vou fazer mais isso. Lembre-se do resultado que vai te trazer. Lembre-se do seu mote, do seu propósito maior. E eu tenho certeza que você vai querer executar aquela tarefa. E eu tenho certeza que aquela tarefa vai ficar mais satisfatória. O seu bem-estar ele vai aumentar nesse momento. Esse comprometimento ele vai te trazer resiliência. A resiliência é necessária para você manter essa disciplina. Percebe? A segunda coisa que eu quero te falar é que dê um passo depois do outro. É um degrau depois do outro, é um desenvolvimento. Não adianta você querer ser presidente de uma empresa se você simplesmente não for antes um estagiário ou um analista. Você percebe? Não vai dar certo, você não vai conseguir. É um processo, entenda isso. Não adianta você chegar na academia e querer já levantar 10 quilos de uma vez, se você nunca fez isso.
eu quero aquele músculo dos sonhos. Não vai rolar, não vai dar certo. Perceba, a disciplina, ela é um processo, ela deve ser construída. Você primeiro tem que pegar 1 quilinho, depois você passa para 5 e assim vai no seu tempo. Existem etapas. Para chegar no alto da montanha, você precisa chegar primeiro no meio da montanha. Percebe? A não ser que você vá de helicóptero. Mas entenda isso. Entenda que é devagar, pois você precisa construir. E caso contrário, você vai se frustrar. Você vai sim querer desistir. E nós não queremos isso, certo? Para você ter constância, para você ter consistência, aquela consistência que a disciplina exige para gerar os resultados, você precisa olhar a longo prazo e entender que esse processo deve ser trilhado para você ter os seus resultados atingidos, e isso diminui o seu nível de ansiedade, isso diminui o seu nível de estresse e eleva o seu nível de bem-estar, porque você vai executar aquelas tarefas de uma forma mais satisfatória, de uma forma mais feliz, posso assim falar, certo? E eu chamo isso de equilibrar expectativas, é quando você alinha suas expectativas. E se você inicia um projeto com uma expectativa muito alta, você certamente não vai conseguir finalizar esse projeto. Eu tenho certeza absoluta. Agora, você sabe que é um processo e que vai perder 10 quilos. Então, primeiro você perde 1, depois você perde 2 e vai dando continuidade. Ou seja, a sua expectativa está setada. Você, na primeira semana, eu quero perder tantos quilos, na segunda semana, tanto, e você vai aumentando o seu nível de realização. Isso é fundamental para que você mantenha a sua disciplina, para que você mantenha executando aquelas ações. Você percebe quando você dá aquele famoso check nas ações, sabe quando, isso aqui eu já fiz, isso aqui eu já fiz. Quando você faz isso, você aumenta o seu nível hormonal da felicidade e você definitivamente se sente melhor. Aquele bem-estar ele se instaura em você. E por que isso é tão importante? Porque você consegue manter o seu ritmo de disciplina. Você todos os dias, você vai disciplinadamente executar as tarefas que você precisa executar. Você percebe? Então é assim que você mantém a sua disciplina em alta sempre, porque o seu nível de motivação, que é o motivo para a sua ação, vai estar elevado. Assim que funciona. Então faça essas duas coisas, comprometa-se consigo e dê um passo depois do outro. Entenda que é um processo. E depois você me conta os resultados que você teve, se eles não aumentaram, se você não alcançou resultados que você tentou anteriormente e não tinha atingido. Depois você me conta, simplesmente por causa da disciplina, simplesmente porque você se propôs e você se comprometeu com os seus resultados, com os seus sonhos, com o seu mote maior, você se comprometeu com você e aprendeu a ser disciplinado dia após dia. Percebe o quão importante é a disciplina? Por isso eu recomendo fortemente, vamos aprender a ter disciplina.